Bem, para terminar então a questão da responsabilidade dentro daquelas que a gente já comentou, vamos falar da responsabilidade criminal. O profissional, ele tem o dever jurídico de responder criminalmente pela ação delituosa decorrente de sua conduta, sendo ela culposa ou dolosa. E a gente vai falar de um pouquinho delas, exemplificando, ou seja, trazendo alguns tipos penais e explicando como é que funciona a questão da responsabilidade. Uma coisa importante, tá? Nós temos no direito brasileiro alguns tipos penais previstos no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Mas nós também temos alguns tipos penais em outras leis esparsas. Então, dependendo da conduta adequada ou da conduta que for cometida pelo engenheiro, ele vai se enquadrar em um tipo específico ou não. E daí vem uma coisa assim que é super importante no direito penal. Enquanto no direito civil eu digo que se alguém cometeu alguma coisa que for contra a norma, contra a lei, comete ou seja, vai ser responsabilizado. No caso do direito penal, não. Eu só vou ser responsabilizado se houver na lei, né, no Código Penal ou numa legislação esparsa, um fato típico que seja considerado antijurídico e do qual eu seja culpável. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém vai verificar se a minha conduta ela foi ou não criminalmente relevante, ele vai verificar se aquilo lá que eu fiz se enquadra exatamente no que está escrito no tipo penal. E daí, se enquadrar exatamente no que está escrito no tipo penal, eu vou verificar se aquilo lá eu cometi por vontade própria, se aquilo lá foi por culpa ou por dolo, se houve tentativa, e eu vou verificar se tem alguma excludente de ilicitude. Eu vou falar de alguns tipos, tá, que estão relacionados com a engenharia e a gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. Por exemplo, eu peguei um tipo assim pirotécnico. Artigo 250 do Código Penal, causar incêndio. Qual é o tipo que está previsto no Código Penal? Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Isso quer dizer que eu só vou responder pelo crime de incêndio se, ao causar incêndio, eu vou expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Se eu só causar um incêndio e eu não colocar ninguém, expor ninguém a perigo, não se encaixa no crime. Agora, se eu causar incêndio e eu expor a perigo a vida de alguém, a integridade física ou patrimônio, daí sim eu entro no tipo penal. E vejam que não é causar dano, é expor a perigo. Se eu, por exemplo, coloco um fogo perto da minha casa e eu exponho a perigo os meus vizinhos, eu posso incidir no crime de incêndio. Daí precisa entender um pouquinho mais como é que funciona essa lógica. Tá, então realmente eu causei um incêndio e expus alguém a perigo. Então eu cometi o tipo penal. Qual que é a pena? A lei vai dizer que a pena, nesse caso, é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Isso quer dizer que eu posso, então, ser condenado, se eu considerado culpada, a pena de reclusão, que começa em regime fechado, lá dentro do presídio, de 3 a 6 anos, dependendo de como eu agi. Porque daí posso ter algumas condutas que são atenuantes, quer dizer, eu coloquei, mas eu achei que só estava no meu terreno, eu não queria fazer mal a ninguém, então isso pode atenuar, ou agravantes. Realmente eu estava com uma rixa, eu coloquei, na verdade eu joguei para o outro lado do muro, eu queria realmente colocar a perigo, e eu usei alguns requintes, sabe, de crueldade. Então eu posso ir de 3 por excludentes, atenuantes, até 6 se eu tiver alguma agravante. Em algumas situações, a lei vai prever, por exemplo, como é esse caso aqui do artigo 250, um aumento de pena, que nesse caso é de até 1/3, se algumas coisas se acontecerem. Por exemplo, no caso de causar incêndio, o aumento de pena se dá em 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio alheio. Por exemplo, eu fui lá e coloquei fogo na minha casa porque eu queria receber o seguro. Então, nesse caso, eu ainda fui sacanear alguém, né? Além de colocar fogo, expor as pessoas a perigo, eu ainda queria ganhar dinheiro em cima disso. Nessa situação, a pena então vai aumentar de até 1/3 sobre aquela pena base que o juiz determina.
também aumenta se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou obra de assistência social, em embarcação, aeronave, comboio, em estação ferroviária, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivos ou ainda em poço petrolífero ou em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Se for nesses lugares, também é considerado como tendo um aumento de pena. E uma coisa importante, esse crime, dessa forma, ele é considerado um crime doloso. Isso quer dizer que eu queria ir lá, eu tinha vontade, ânimo de fazer isso. Mas esse aqui também prevê a conduta do crime culposo. Lembram lá da responsabilidade subjetiva? Quando que eu tenho culpa? No caso do direito penal, quando eu tenho negligência, imprudência ou imperícia. Né? Então, se, por exemplo, por culpa, por negligência, eu coloco fogo, porque eu joguei para o lado um toquinho de cigarro e começou a pegar fogo. Se por imprudência, ou ainda por imperícia, porque eu estava, na verdade, arrumando um negócio, mas eu não sabia fazer aquilo direito, embora fosse da minha profissão, e eu coloco fogo, estava lá arrumando um curto-circuito. Nessas situações, eu não queria colocar fogo, mas eu coloquei. E ao colocar, eu coloquei a vida, ou patrimônio, ou a integridade física de outrem em perigo. Então, nesse caso, eu vou responder por incêndio culposo, que daí nesse caso a pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos. Vocês viram que é bem menor o tempo? Então, por quê? Porque realmente eu não tinha vontade de fazer mal. Só que na minha conduta eu não tomei todas as precauções necessárias e por isso eu acabei causando mal ao outro. Há uma outra situação ainda que não está prevista no de incêndio, mas que podem acontecer em outros tipos penais, é a previsão de tentativa. Por exemplo, eu coloco assim, se eu fosse imaginar, tá? Não é assim, mas tentar colocar fogo. Tem alguns crimes que têm prevista essa tentativa, e essa tentativa também é responsabilizada. É o caso, por exemplo, do crime de homicídio, que é matar alguém. Só tentar matar alguém já é considerado um crime e eu posso ser penalizado. Bom, só para a gente brincar mais um pouquinho de olhar para os tipos, eu vou ter o 251, que é expor a perigo a integridade ou patrimônio de outrem, a vida, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Então, se eu fizer uma bomba caseira e colocar no shopping, ele não explodiu. Eu só, coloquei lá. Nesse caso, já se responde pelo crime de explosão. Interessante, né? E nesse caso, a pena também vai ser de reclusão de 3 a 6 anos. Se a substância utilizada não é dinamite, a pena ela diminui um pouquinho, vai ser de 1 a 4 anos. E eu posso aumentar também a pena quando eu atinjo, por exemplo, aquilo que está enumerado lá no crime de incêndio, que é a casa habitada, etc. E, por fim, no caso de explosão, ainda eu tenho o crime culposo. É só para vocês entenderem como é que funciona o tipo penal, se um dia vocês forem pegar para verificar. Isso também cabe, por exemplo, para o crime de inundação. Por exemplo, é o 254. Causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade ou patrimônio de outrem. E perigo de inundação, 255. Se eu remover, destruir ou inutilizar num prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, um obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação, eu também vou responder. Então, se tinha lá uma barragem no rio, eu fui lá, retirei essa barragem. E decorrente da retirada dessa barragem, algumas vidas foram expostas a perigo, eu vou responder pelo perigo de inundação. Então, por isso que é importante conhecer todos esses tipos penais, saber como lê-los, saber como que a gente se enquadra ou não, para compreender, por exemplo, numa situação concreta, se eventualmente a gente for denunciar alguém ou se a gente acabar sendo incriminado por algumas dessas situações. Então, essa é a parte da responsabilidade criminal. Eu só dei alguns exemplos, tem outros inúmeros crimes que podem ser aplicados à engenharia. Vejam lá, tá bom? Até mais.